a acompanharem a leitura no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Nós vamos fazer, esse é um dos textos de Daniel mais conhecidos também. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo. E eu convido você a acompanhar conosco nesse momento. Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, serei nos mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente.
Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se achegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos pela tua palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz e fala aos nossos corações. Ó Deus, e nesse momento nós clamamos ao Senhor, que ela possa fazer morada nos corações de todos os meus irmãos que estão ouvindo nesse momento. Que de fato possamos ser impactados, transformados, vivificados, ó Deus, encorajados, despertados, transformados pelo poder do Teu Espírito, através da Tua Palavra. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. E eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Essas foram palavras de Lutero quando ele foi interrogado na Dieta de Worms em 1521, ao ser perguntado pela segunda vez se ele iria se retratar das suas posições expressas nas 95 teses. Mas Lutero ele se encontrou aqui diante de um grande desafio, onde a sua fé foi colocada em prova. Mas Lutero estava resoluto em permanecer fiel a Deus e fiel à palavra de Deus. E Lutero deu essa palavra: a menos que a palavra de Deus ela me convença que eu estou errado, eu não irei me retratar. Eu permanecerei fiel à palavra de Deus. E qual é, queridos, a nossa postura diante de situações que nos colocam à prova, que testam a nossa fidelidade diante do Senhor? No texto em questão, nós nos deparamos com uma dura prova enfrentada por 3 jovens tementes a Deus e que eles só tinham 2 opções. Ou eles permaneceriam fiel a Deus, ou eles iriam se render à idolatria. Nós precisamos recordar
o que acontece no capítulo 1 no livro de Daniel, quando nós somos informados de que a Babilônia havia invadido o território de Judá e havia levado o povo de Deus no cativeiro na Babilônia. Essa nação estrangeira, pagã, liderada pelo grande rei Nabucodonosor, capturou jovens da linhagem real, da nobreza, sem defeito. Os melhores entre eles a gente encontra Daniel, Ananias, Azarias, e o rei Nabucodonosor tinha um plano ambicioso. Ele queria fazer desses jovens babilônicos, que eles esquecessem quem eles eram, os seus costumes, a sua religião, e queria dar para esses jovens uma nova identidade. Mas nós percebemos lá no capítulo 1 que esses jovens perseveraram fiéis diante de Deus. Mesmo com as tentações apresentadas ali, eles ficaram fiéis diante do Senhor. No capítulo 2, observamos Daniel e os seus amigos que estavam assistindo diante do rei. E percebemos que Nabucodonosor teve um sonho que ele ficou perturbado, que ele perdeu o sossego dele. Entretanto, Nabucodonosor nem sabia qual era o sonho, muito menos a sua interpretação. E ele fez de tudo, mandou chamar os magos, os feiticeiros, os encantadores da Babilônia para que pudesse decifrar esse sonho, mas ninguém conseguiu decifrar esse sonho. Mas Daniel orou ao Senhor, pediu misericórdia, e o Senhor revela a Daniel o sonho do rei e a sua interpretação. E nós percebemos que esse sonho dizia respeito do controle de Deus sobre a história, sobre os reinos desse mundo, e ainda vislumbrava um reino que iria ser estabelecido, um reino vindouro, que esmagaria todos os reinos terrenos, e esse reino permaneceria para sempre. O sonho dizia respeito a uma grande estátua, uma grande imagem, e um dos elementos dessa estátua era a cabeça de ouro que representava o reino da Babilônia, que representava o rei Nabucodonosor. E nós somos informados, nesse capítulo 3, que nós acabamos de ler, que Nabucodonosor mandou fazer uma grande estátua. Possivelmente ele foi inspirado no seu sonho do capítulo 2. Entretanto, esse rei que no final do capítulo 2, depois de ter descoberto a interpretação do sonho através de Daniel, ele bendiz o nome do Senhor, ele reconhece que Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, ele agora busca a glória para si. O rei Nabucodonosor busca a glória dos homens. E é diante disso, meus irmãos, que nós estaremos nessa noite, meditando a respeito da idolatria do mundo e a fidelidade ao Senhor. Veremos alguns aspectos, a partir desse texto, da idolatria do mundo e da fidelidade ao Senhor. E, em primeiro lugar, nós nos deparamos com os ídolos. Deparando-se com os ídolos, dos versos 1 ao 7. O capítulo 3, ele começa no campo de Dura, na província da Babilônia, o lugar onde foi escolhido para Nabucodonosor fazer uma grande maravilha arquitetônica. O rei fez uma imagem de 60 côvados de altura. As dimensões da imagem nos levam a observar e a contemplar a altura e esplendor de uma estátua tão grande e coberta de ouro. Para se ter ideia, essa estátua ela tinha 27 metros de altura. A título de comparação, o Cristo Redentor tem 38 metros. Mas o mais impressionante dessa estátua é que ela estava sobre uma base de 3 metros. Só dela conseguir ficar de pé já era uma proeza muito grande. E ela estava ali, de pé. E parece que o objetivo dessa imagem que Nabucodonosor tinha não era simplesmente de as pessoas admirarem como os babilônicos eram grandes arquitetos, engenheiros, mas ele queria adoração, ele queria celebração. E a gente percebe isso após a imagem ter sido concluída. Ele convocou pessoas importantes, as mais importantes, os mais ilustres, para poderem contemplar, celebrar e adorar aquela imagem. E nessa dedicação,
todo tipo de música foi tocada, vários tipos de instrumento, acrescentando somente como deveria ser grande aquela celebração feita pelo rei. E do ponto de vista literário, essa repetição que a gente até se cansa, né, de ler, tantos instrumentos, várias vezes se repete, o nome das pessoas, várias vezes se repete aqui os cargos. Isso, na verdade, é um instrumento literário para mostrar de forma irônica, de forma sarcástica, a ambição tola que aquele rei tinha de convocar todos para adorarem, para celebrarem aquela imagem. Mas um detalhe nós precisamos observar aqui e devemos ter atenção com isso. O texto, repetidas vezes, enfatiza o fato de que essa imagem ela foi levantada pelo rei Nabucodonosor. Essa expressão levantada, levantou-se, repete-se aqui no texto 9 vezes. E ela é usada aqui de forma proposital. Se nós formos observar no capítulo 2, nos versos 20 a 21, quando Daniel ele ora ao Senhor, bendiz ao Senhor, ele diz: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele há a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, depõe reis e levanta reis. A expressão levanta que Daniel usa é a mesma expressão utilizada para Nabucodonosor, que levantou essa estátua. O intento aqui de Nabucodonosor era de puxar a glória para ele, de impressionar os outros, de ser adorado, de celebrar a si mesmo. E ao Nabucodonosor fazer isso, ele deixa de lado a perspectiva de que é Deus quem levanta reis, quem levanta autoridades e coloca o centro nele, como se ele fosse o centro do mundo. E após erguer essa imagem, uma ordem foi expedida. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Essa imagem nada mais era do que um ídolo a ser adorado. Um falso Deus a ser adorado. E quem não seguisse essas diretrizes de adorar a esse ídolo, de adorar essa imagem, seria jogado na fornalha de fogo ardente. De pronto, meus irmãos, a primeira atitude que a gente tem diante desse relato é condenar o intento de Nabucodonosor. Como é que pode, né? Um homem louco desse, que ambição que esse cara tem, construir uma imagem, mandar todo mundo se prostrar, quem não adorasse era lançado no fogo. Que cara doido, como é que ele pode fazer isso? Mas se nós fôssemos sinceros e olhar para Nabucodonosor com sinceridade, a gente se identifica com ele. Nós nos identificaríamos com o rei. Assim como ele, muitas vezes nós queremos que a nossa arquitetura, do nosso ego, de quem nós somos, suba até os céus para que a gente seja reconhecido pelos outros. Quem não gosta de ser aplaudido, de ser reconhecido por aquilo que faz? Meus irmãos, o fato é que simplesmente todos nós levantamos ídolos com o propósito de serem adorados. João Calvino já dizia que o coração humano é uma perpétua fábrica de ídolos. Cada um de nós, desde o ventre materno, nós somos mestres em levantar e inventar ídolos. E de fato, meus irmãos, diariamente nós caímos e enfrentamos tentações para criar novos ídolos nos quais nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança. E essa esperança e confiança em qualquer outra coisa que não em Deus é o cerne, é a raiz da idolatria. Em termos bíblicos, um ídolo é alguma outra coisa que não Deus, na qual nós empregamos o nosso coração. É aquilo que nos motiva, que nos controla ou nos governa, ou que nós servimos. A idolatria ela é sutil e penetrante. Toda sorte de coisas são ídolos em potencial. E muitas vezes coisas lícitas.
O nosso trabalho, a nossa família, nosso esposo, nossa esposa, os nossos filhos, os nossos bens, tudo isso pode virar um ídolo nas nossas vidas. Ele pode ser um objeto físico, uma propriedade, atividades, uma ideia, um prazer, um herói, qualquer coisa que substitui Deus é ídolo. E aqui nós vemos João Calvino de novo, que o mal em nosso desejo, caracteristicamente, não repousa no que queremos, mas em o querermos muito. Quando um desejo, queridos, mesmo algo que não é naturalmente mal, se torna algo que a gente deseja demais, algo que a gente quer demais, algo que nos motiva, algo que nos move, isso se torna um ídolo. Faça uma pergunta, ou façam essas perguntas a vocês mesmos. Por que você quer isso? Qual será a sua reação se você não conseguir o que você quer? E se eu conseguir isso e me for tomado? Qual é o proveito desse meu desejo? Se ele é negado, o que acontece com o meu coração? Será que eu vou continuar buscando o contentamento, a alegria em Cristo? Ou se eu não tiver isso, eu vou ser amargurado, vou ter maldade no meu pensamento, vou me queixar, e essa queixa muitas vezes direcionada contra o próprio Deus. O que ocorre com você quando você é reconhecido pelas pessoas, ou quando não é reconhecido pelas pessoas? Quando lhe negam uma certa posição, quando você é substituído? O que ocorre no seu coração quando existe um conflito no seu relacionamento? Como é que essas nossas reações pecaminosas, elas nos direcionam? Quais são os ídolos que estão diante de nós? Diante daqueles 3 jovens estava uma grande estátua. Qual ídolo está diante de você nesse momento? Qual ídolo está diante da sua vida? A que ídolo você está tentado a se curvar, obedecer, adorar? Nós nos deparamos com ídolos o tempo todo. Essa é a primeira verdade que nós encontramos nesse texto. Em segundo lugar, nós encontramos na palavra de Deus, nos versos 8 ao 18, que nós devemos enfrentar esses ídolos com fidelidade ao Senhor. Enfrentando os ídolos com fidelidade ao Senhor. Até aqui Daniel e os seus amigos, eles estavam gozando de um certo privilégio na Babilônia. Eles haviam conquistado um certo status ali. Mas essa situação ela durou pouco tempo. Eles foram recompensados na Babilônia por seguir a Deus com determinação, mas eles percebem que esse privilégio, desfrutar de tranquilidade nesse mundo, geralmente é algo breve. A gente não pode acostumar demais com as bonanças nesse mundo. Nós vamos enfrentar provações. E o pastor Ronildo começou a pregar neste domingo e vai falar que nós, na nossa caminhada, nós iremos enfrentar provações, e aqueles homens estavam enfrentando. Se no capítulo 2 eles foram bem vistos pelo rei, agora a situação aqui era completamente diferente. Eles foram acusados por alguns caldeus, que havia recitado o decreto do rei. Olha, rei, aqueles homens não se curvaram diante da sua estátua. Eles não servem ao Senhor, não servem aos seus deuses. A gente não sabe qual foi o motivo daqueles caldeus fazerem aquilo. Provavelmente por inveja. Como é que pode estrangeiros, esses judeus, eles estarem aqui na mesma posição que a gente, junto com as autoridades? Pode não. Vamos denunciar, vamos fofocar, vamos falar mal desses caras para o rei, vamos ver o que o rei vai fazer com eles, vamos pegar eles e mandar esses homens serem mortos. E a gente observa uma inveja, uma cobiça no coração desses caldeus, e a gente percebe que quando o rei ouve aquilo, aquele acontecimento, que aqueles homens não se curvaram, ele se encheu de ira e de fúria. Mas apesar dessa primeira reação de ira, de fúria, o rei parece que deu uma chance. Se vocês se curvarem, se vocês adorarem, tá certo, vamos em frente. Mas se vocês não fizerem isso, eu vou jogar vocês na fornalha. Eu quero saber qual é o Deus que vai livrar vocês lá.
Vocês vão morrer lá, não vai ter ninguém que pode te livrar das minhas mãos. E aqueles homens, queridos, eles encararam a proposta do rei com coragem, com fidelidade ao Senhor. Eles não se intimidaram com quem estava falando. Não estava importando se era rei, se era uma pessoa muito importante, se ele tinha o poder sobre a vida deles. Eles estavam importando em permanecerem fiéis a Deus. É como se eles estivessem dizendo: olha, rei, você pode achar que é exaltado pelos homens, você é alguém muito importante, mas você continua sendo apenas um homem. Eu sou fiel ao Deus dos céus. E em resposta aqui à pergunta sobre que Deus seria capaz de livrá-lo, esses homens falaram: olha, rei, a gente nem vai responder isso para vocês. Se Deus quiser livrar, Ele pode livrar, Ele tem poder para isso. Aqui não está em jogo a gente querer ser salvo ou não. Aqui está em jogo a nossa fidelidade ao Senhor. Se for preciso morrer para permanecer fiel ao Senhor, a gente vai morrer. Aqueles homens agiram com fidelidade ao Senhor. Mas uma pergunta ou um questionamento a gente pode retomar nesse momento. Se lá no primeiro ponto a gente viu que a gente tem muito parecido, algo muito parecido com Nabucodonosor, com levantar ídolos, de que forma nós podemos aprender com esses três homens? É muito comum quando a gente prega textos do Antigo Testamento, a gente aprender ou apresentar algo do tipo: seja como fulano, haja assim, não haja assado. A gente cai muito na questão moralista dos termos, mas a gente precisa olhar o Antigo Testamento à luz do Evangelho. E aqui nesse texto não é diferente. O motivo pelo qual esses três homens são lançados na fornalha, ou serão lançados na fornalha, é porque eles estão sendo firmes na sua determinação de permanecerem fiéis a Deus, de não adorar nenhuma imagem, nenhuma escultura. Eles enfrentam a idolatria com fidelidade ao Senhor. E é exatamente isso, queridos, é exatamente esse tipo de linguagem que Jesus usa quando ele é tentado no começo do seu ministério. Acompanhe comigo o que está registrado em Mateus capítulo 4, versos 8 a 10. Levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Nabucodonosor parece ter a mesma ousadia, o mesmo intuito do diabo. Eles se dirigiam a esses homens de Deus como se o próprio governo deles exigisse submissão absoluta. O rei chegou a perguntar que Deus seria capaz de livrá-los da mão dele. Mas eles não se intimidaram. Tanto os três jovens quanto Jesus Cristo estavam dispostos a permanecer fiéis ao Senhor. Uma fidelidade que os levaria à morte. Assim, eles apontam para a fidelidade que Jesus exemplificou para todos nós durante todo o seu ministério, não apenas no deserto. Esses três homens foram fiéis dessa vez, mas eles não eram perfeitos. Em outras tantas ocasiões, eles pecaram, eles foram infiéis, e, portanto, eles também precisavam de um Salvador. A vida de fidelidade de Jesus levou conscientemente a obedecer o Pai em todas as coisas, de forma única e exclusiva. Jesus disse que o alimento dele, a bebida dele, era fazer a vontade do Pai. E isso levou Jesus a um lugar de morte, um lugar que ele não se esquivou. E ali ele morreu a nossa morte, ali ele tomou a nossa morte, ele levou a nossa culpa, ali Jesus levou a nossa infidelidade. E eis aqui, afirma David Helm, a fidelidade de Jesus. Eis o que ele nos dá como seu povo exclusivo, para que quando a gente não for fiel, nós possamos reivindicar o perdão de Deus com base na vida fiel de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi fiel, nós podemos agir com fidelidade em nossas vidas. E aqui está o grande ponto nesse combate, nesse enfrentamento da idolatria.
Somente com o poder do Espírito Santo que vive dentro de nós é que podemos com fidelidade resistir aos nossos ídolos. Somente com a ajuda do Espírito Santo, com o poder dele que opera em cada servo de Deus, é que nós temos a capacidade em não nos dobrarmos diante das imagens, em destronar os nossos ídolos, em escolher servir única e exclusivamente ao nosso Deus. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é pela obra de Cristo aplicada em nossas vidas. Por causa dele, eu e você podemos enfrentar os nossos ídolos com fidelidade. Por causa dele e da sua obra, eu e você podemos dizer, basta para os ídolos do nosso coração. Por causa do seu Espírito, nós podemos pedir e clamar que ele destrone todos os ídolos, tudo aquilo que rouba o lugar de Deus em nossas vidas. Por causa dele, por causa da sua obra. Na luta contra os ídolos, você não está sozinho, meu irmão. Na luta contra a idolatria, você não está desamparado. Ele enviou um ajudador que te capacita a derrubar tudo aquilo que tenta roubar o lugar de Deus no seu coração. Enfrente os seus ídolos com o auxílio do Espírito. Enfrente os seus ídolos com fidelidade ao Senhor. O terceiro aspecto que nós observamos na idolatria do mundo, na fidelidade ao Senhor, é que nós percebemos alguns resultados da fidelidade ao Senhor. Versos 19 ao 27. No versículo 19, Nabucodonosor, ele perdeu a paciência com os 3 servos teimosos. O texto nos diz que o rosto de Nabucodonosor ficou transtornado. E ele mandou que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais do que o habitual. A sentença foi de morte para Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles deveriam enfrentar o fogo. E de fato, meus irmãos, um dos resultados para aquele que é fiel ao Senhor são o sofrimento. Em muitas ocasiões, nós enfrentaremos sofrimento, perseguição, morte, por causa da nossa fidelidade ao Senhor. Ser fiel a Deus vai, em muitas ocasiões, resultar em sofrimento do povo de Deus. John Hus, um pré-reformador, ele foi um exemplo disso. Ele defendeu a autoridade única, inerrante das Escrituras. Ele combateu a idolatria da Igreja Católica que varria naquele século XV o cristianismo. E Hus foi despojado das suas vestes clericais. Ele foi enfeitado com um chapéu de burro, com desenhos de demônios nesse chapéu. Ele foi amarrado em uma estaca. Ele foi queimado até a morte, porque ele permaneceu fiel ao Senhor. E de acordo com o relato de testemunhas oculares, ele confiou a sua alma a Deus e cantou um hino a Cristo enquanto as chamas consumiam o seu corpo. Os 3 jovens no texto bíblico aqui também iriam enfrentar o fogo. E na Bíblia, queridos, é interessante como o fogo ele está associado a 2 coisas: a juízo e a purificação. Lá no relato de Sodoma e Gomorra fica muito claro o fogo do juízo que destrói por conta do pecado, por conta da iniquidade. Deus fez chover fogo sobre aquelas cidades como punição pela sua iniquidade. Amós também fala da promessa de Deus em enviar fogo contra os vizinhos de Israel por causa das suas transgressões. Nós vemos a linguagem de Apocalipse, um lugar de lago de fogo reservado para a besta, para o falso profeta, para os seguidores dele. Mas nós vemos também nas Escrituras o fogo como um instrumento de purificação. O profeta Malaquias captura essa propriedade do fogo ao descrevê-lo como uma ferramenta em que o refinador ele vai purificar metais preciosos. É interessante no Novo Testamento Jesus adotando a temática do fogo. Lá em Lucas capítulo 12, verso 49, ele indica ter vindo com um propósito incendiário quando ele afirma: vim para lançar fogo à terra, e como seria bom se ele já estivesse aceso. E é interessante que o próprio João Batista, lá no capítulo 3, também relaciona essa questão de Jesus com o fogo.
Quando ele descreve que Jesus, quando ele veio, trará o batismo com o Espírito Santo e com o fogo, e também queimará o joio com fogo inextinguível. Jesus veio tanto para trazer o fogo do juízo, como veio também para trazer o fogo da purificação, por meio do fogo salvar o seu povo. Percebemos também na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3, e de 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, que indica a presença do fogo como elemento que purifica, que testa, que prova o cristão. O fogo destrói, mas ele também testa e revela a verdadeira natureza do nosso ministério e até mesmo da nossa fé. Ou o fogo queimará, ou o fogo será um momento de salvação. E esses 3 homens de Deus estavam agora literalmente no fogo, lançados no fogo. Mas algo acontece aqui que deixa todos os espectadores atônitos, espantados. Em vez de serem consumidos pelo fogo do juízo do rei, aqueles homens estavam intactos, andando pelo fogo tranquilamente. E mais, um 4º homem aparece entre o grupo. Um homem semelhante ao Filho dos deuses, segundo a visão de Nabucodonosor. E quem sabe aqui, queridos, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Há muitos eventos no Antigo Testamento em que o anjo do Senhor, ele é enviado para salvar o povo de Deus. Em algumas vezes esse anjo recebe a adoração, ele é tratado como o próprio Deus. Alguns propõem então que se trata de uma cristofonia, ou seja, um retrato, uma manifestação de Cristo antes da sua encarnação. E eu não tenho dificuldades aqui de enxergar que, de fato, esse 4º homem andando na fornalha com esses homens é Jesus Cristo. Não é o Filho dos deuses, mas é o Filho de Deus que estava ali com eles. Embora nós não possamos afirmar isso categoricamente, pois não nos é dito o nome do anjo, o que é importante termos em mente aqui, queridos, é que aqueles que se mantêm fiéis ao Senhor, aqueles que se mantêm fiéis diante de Cristo, eles vão ter inimigos sim na sua vida, mas mesmo que eles enfrentem o juízo desse mundo, a perseguição desse mundo, Deus fará com que o seu povo chegue do outro lado. Deus fará com que o seu povo passe pelo fogo. Para todos aqueles que conhecem, que professam Jesus Cristo como Deus, como seu Senhor, para aqueles que se mantêm fiéis diante desse mundo idólatra, diante das idolatrias que surgem em nossas vidas, daqueles que mantêm-se fiéis mediante a obra do Espírito Santo, Deus estará com eles em meio ao fogo. Ele vai atravessar o fogo, porque Deus, Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. O fogo não nos destruirá. As nossas lutas, as nossas provações, as perseguições daqueles que sofrem por amor a Cristo, eles não serão destruídos pelas perseguições, pela luta, pelo fogo, mas Deus fará com que o seu povo passe pelo outro lado. Mas perceba também, meus irmãos, que aqueles mesmo que conduzem as pessoas ao fogo, da mesma forma que alguns experimentam a experiência da salvação, da purificação, ele serve de juízo para outras pessoas. Aqueles homens fortes que lançaram os 3 na fornalha, imediatamente morreram, foram consumidos, porque somente Deus é capaz de conduzir as pessoas no fogo, através do fogo e depois do fogo. E Deus, somente Deus, conduz o seu povo, conduz aqueles que confiam nele. A fidelidade do Senhor, nós percebemos aqui, resulta no livramento do Senhor. E esse livramento aqui, queridos, e é muito importante termos isso em mente, nem sempre representa o livramento de uma enfermidade. Não quer dizer que você não vá sofrer perseguição, não vá sofrer dor física, tortura. Não quer dizer que você não vá passar por problemas financeiros, por uma situação difícil, ou até mesmo pela morte. Mas nós precisamos nos lembrar que esses homens permanecem fiéis, mesmo sabendo o que de fato poderia acontecer com eles. Eles não sabiam que seriam libertos do fogo.
Mas eles resolvem permanecer fiéis, mesmo sabendo que poderiam morrer. Libertos do fogo ou mortos pelo fogo, o Senhor continuará conosco, nos conduzindo e não deixará que sejamos completamente destruídos. Algo está reservado para aqueles que confiam e são fiéis ao Senhor, que é a coroa da vida eterna. E isso nada, fogo nenhum, perseguição nenhuma, morte nenhuma, pode tirar daqueles que temem ao Senhor. Como escreveu o pastor puritano Obadiah Sedgwick, Jesus Cristo, nosso mediador, ele confirmou a aliança com a sua morte. Então, ó cristãos, mantém tua fé, manifesta e alegra-te extremamente em Cristo, pois tua condição está segura, e a tua alma está segura, e tua salvação está segura, tudo está seguro, porque tudo está seguramente confirmado pela morte de Cristo. Aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você é a garantia de que nós iremos passar pelo fogo. Nós iremos passar por esse período de pandemia. Você caindo na Covid ou não, você sendo liberto da Covid ou não, você morrendo por causa de Covid ou não, Deus fará com que você passe por esse momento de pandemia vencedor, porque através de Jesus Cristo já está garantida a vitória de cada cristão. O fogo não pode te destruir. O fogo não pode te derrubar. A enfermidade não pode te derrubar. Ele prometeu que estaria todos os dias conosco até a consumação dos séculos. O fato de sabermos que existe um quarto homem em nossas vidas, o fato de sabermos que existe um Deus conosco, em meio às nossas provas, nos vales, na dor, na solidão, na perseguição, na doença, até mesmo no luto, na fornalha, na morte, isso é combustível para permanecermos convictos, fiéis àquele que permanece conosco, que está ao nosso lado. O fato de sabermos que o Espírito Santo habita dentro de nós, isso nos impulsiona, queridos, a sermos fiéis a esse Deus, que é fiel em todas as suas promessas. Mas uma quarta lição nós aprendemos, um quarto aspecto da idolatria do mundo e da fidelidade ao Senhor. Em último lugar, nós percebemos que a fidelidade ao Senhor e o nosso testemunho. Fidelidade ao Senhor resulta em testemunho do cristão. Os versos 28 ao 30, os últimos versos do capítulo 3 vão nos mostrar isso. Nesses versos, os amigos de Daniel, eles vão experimentar muito mais do que a benevolência de Deus. No caso desses homens, o seu testemunho de fidelidade, de não ter se curvado, de não terem se dobrado, fez com que eles tivessem reiterada benevolência do rei. Eles provavelmente haviam sido acusados porque os outros os invejavam. Mas aqui a gente percebe que o rei agora vai incentivar esses homens a prosperarem na província da Babilônia, porque eles foram fiéis ao Senhor. Mas o testemunho desses homens, querido, foi mais além. O rei apenas não mudou a perspectiva sobre eles, não apenas deixou a ira, não apenas deixou a tormenta por causa desses homens, mas a fidelidade que esses homens tiveram a Deus serviu de testemunho para que esse rei agora proclamasse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Porque esses homens não quiseram se dobrar à minha imagem. Esses homens não obedeceram ao meu decreto. Antes, esses homens obedeceram a Deus. Eles foram fiéis a Deus, mesmo sabendo que poderiam ser mortos. E o Deus deles os livrou. O Deus deles fez com que eles caminhassem no meio do fogo. E eles saíram do meio do fogo sem nenhuma queimadura, sem ter nem cheiro de fogo. Eles foram fiéis a Deus, e olha o que esse Deus fez. O rei testemunha, testifica de fato quem é esse Deus por causa do testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego. A fidelidade daqueles homens levou um rei, levou um homem a glorificar a Deus. E pelo novo decreto agora, eles não seriam mais mortos.
Eles permanecem fiéis ao Senhor e não foram mais mortos. Mas ele diz no decreto agora: qualquer um que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser despedaçado. Quem falar mal desse Deus é que agora vai sofrer as consequências. Veja o que o testemunho de uma pessoa pode produzir na vida dos outros. Porque o rei reconheceu que não havia outro Deus que pudesse livrar como o Deus desses homens. É engraçado como é irônico isso daqui. No começo a gente percebe o rei fazendo o decreto para todos se curvarem diante da imagem dele. Quem não se curvar seria morto. E no final nós vemos um outro decreto. Dessa vez, quem não adorar esse Deus, quem blasfemar contra esse Deus, é que irá sofrer as consequências. Fidelidade a Deus e testemunho está no legado de um casal de cristãos que viveram durante o regime socialista na Romênia. No ano de 1945, Richard e Sabina Urbrandt, eles participaram de um congresso de cultos onde vários pastores e líderes evangélicos deveriam estar ali e cultuar, adorar a filosofia comunista, louvar o comunismo, jurar lealdade ao regime comunista. E a Sabina, a esposa do Richard, falou: homem, levanta-te, lava essa vergonha, olha o que eles estão fazendo. Eles estão envergonhando, manchando o nome de Jesus. E o seu marido diz: mulher, se eu fizer isso, você sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou ser morto. E a mulher respondeu da seguinte forma para ele: olha, eu não gostaria de ter um marido covarde. E esse homem então começou a declarar diante de 4.000 delegados naqueles cultos que somente Deus deveria ser glorificado. Somente Jesus Cristo deveria ser glorificado. É o dever dele, é o dever de qualquer nação glorificar Deus, não partido, não comunismo, não qualquer outra ideologia, mas somente Deus deve ser glorificado. 3 anos depois, esse homem foi preso pela polícia secreta, sofreu torturas terríveis, espancamento. A sua esposa também sofreu, foi torturada, foram perseguidos. Mas Deus usou esse homem durante todo esse tempo nas chamadas igrejas subterrâneas, nesse período da cortina de ferro, por conta da União Soviética. E ainda hoje existem movimentos das vozes dos mártires por causa desse homem, por causa desse casal que permaneceu fiel ao Senhor, que diante de um regime opressor, que diante de um governo que não temia a Deus, eles confessaram Jesus Cristo e não se calaram. Sofreram, foram perseguidos, mas o nome do Senhor foi glorificado, foi honrado, foi proclamado por causa do testemunho desses dois que adoraram a Deus, que foram fiéis ao Senhor. Homens como Richard e Sabina, mesmo diante de enfrentamentos tão dolorosos, eles permanecem fiéis a Deus. Mas não perca de vista, queridos, que nós somos fiéis. Quando nós somos fiéis, nós glorificamos ao nome de Deus. E esse é o propósito, quando Jesus nos chama para sermos sal e luz do mundo, é para que os outros vejam em nós a luz de Cristo e o nome de Deus seja glorificado. Que de fato, nós possamos viver e assumir esse papel de sermos testemunhas fiéis do nosso Deus. Que através de nossa vida, pessoas possam glorificar a Deus, possam conhecer a Jesus Cristo. A atualidade dessa palavra, meus irmãos, traz para nós alguns desafios nessa noite. Em nossa caminhada cristã, nós iremos nos deparar com diversos ídolos. Nós seremos tentados em algumas situações, até mesmo coagidos, a nos dobrar perante os ídolos, os falsos deuses desse mundo. Líderes políticos, esportes, filosofias, atrativos, padrões estéticos que vão exigir de nós renunciar aos nossos valores e a nossa identidade em Cristo. Fuja dessas armadilhas, fuja desses ídolos. Mas talvez seja por ser fácil a gente identificar esses ídolos externos, a gente consegue se desviar.
Consegue se desviar de idolatrar um político, consegue se desviar de idolatrar um padrão estético de beleza. Mas parece que muito mais profundo e difícil de tratarmos são os ídolos que surgem dentro dos nossos corações. Aqueles ídolos e falsos deuses que somente você e Deus conhecem. A egolatria, a pornografia, aquela pessoa que você ama e ama tanto que é capaz de fazer qualquer coisa, até mesmo pecar contra o Senhor para agradar aquela pessoa. Contra esses ídolos pessoais, é muito mais difícil de lutarmos. É difícil reconhecer que eles estão dentro da gente. Mas pastor, como é que eu posso fazer para enfrentar os meus ídolos? O que é que eu posso fazer para destronar os ídolos do meu coração? Como não me prostrar diante dessa estátua que é o meu ego, que são os meus prazeres, os meus vícios, o meu trabalho, a minha família, meu carro, meus bens? Meu irmão, é preciso fidelidade ao Senhor para dizer não aos nossos ídolos. O próprio Cristo nos ensinou, não dá para servir aos dois senhores, não dá para ser fiel a Deus e ao seu ídolo. Nós precisamos enfrentar os nossos ídolos com fidelidade ao Senhor, mas essa fidelidade não é nossa. Não é porque somos fortes, não é porque somos corajosos, não é porque somos espirituais demais, bons demais, mas porque nós temos Cristo, nós temos aquele que foi fiel em tudo, e porque nós temos Cristo, aquele que foi fiel em toda a sua vida, até mesmo na morte de cruz, é que nós somos capacitados a ser fiéis ao nosso Deus. É pela fidelidade dele que você pode dizer não ao seu ídolo. É pela fidelidade do Senhor, pelo auxílio do Espírito, que Ele nos levanta quando a gente cai para combater os nossos ídolos mais uma vez. E vai ser assim todos os dias até Ele voltar. Um eterno combate, um eterno enfrentamento dos ídolos que vão surgir nas nossas vidas. Mas lembre-se, você não luta essa guerra sozinho. Você tem auxílio de alguém que já venceu essa luta por você, que é Jesus Cristo. Busque o auxílio do alto para que você possa vencer os ídolos do seu coração. É certo, meus irmãos, que ser fiel a Deus vai desencadear em algum tipo de perseguição nesse mundo. As pessoas que não temem a Deus são hostis ao Evangelho, são hostis à verdade, são inimigos de Deus, inimigos da sua obra. Você será motivo de zombaria, você poderá perder seus amigos, benefícios desse mundo por ser fiel a Jesus Cristo. Você pode enfrentar fornalhas nessa vida por manter-se fiéis ao Senhor. Mas uma coisa é certa, meu irmão, você não vai estar sozinho. O quarto homem daquela fornalha estará com você. O cristão não passa por essas lutas, pelo sofrimento, pelo vale, pela enfermidade, pela pandemia, pela morte, sozinho. Jesus Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias, e é a presença dele que, por mais sofrimento que viemos a enfrentar, por mais batalhas duras que sejam, por mais que encaremos a morte, nós não seremos destruídos. Nós iremos atravessar, porque Jesus está conosco. Você não está sozinho. A coroa da vida eterna está reservada, está garantida para todos aqueles que creem e invocam o nome de Jesus Cristo. É bem verdade que esse texto ele é um grande desafio para todos nós. Devemos fazer um autoexame. Como é que tem sido o meu testemunho? Dentro de casa, no meu condomínio, no meu casamento, com a minha família, no meu trabalho. Será que as pessoas veem em mim de fato um servo de Deus? Alguém que é fiel ao Senhor? Será que com minhas atitudes, que com o meu comportamento, eu vou levar as pessoas a reconhecerem o Deus que eu sirvo? Ou elas vão olhar para mim e dizer, ele não tem nada de diferente? Que o Senhor ele nos encoraje, querido, Ele nos desperte, Ele nos capacite a sermos verdadeiras testemunhas. Que através das nossas vidas, as pessoas possam ver, conhecer o amor de Deus e serem impactadas pelo nosso testemunho. Lutero ele não se calou diante dos erros da igreja de Roma, e ele sofreu as consequências.
Quando foi acusado, julgado, ele não voltou atrás, ele permaneceu fiel, firme na palavra de Deus. Ele foi morto, mas o seu testemunho ecoou, e nós, inclusive, somos frutos do posicionamento daquele homem. Que possamos também estar baseados na palavra de Deus. E como o autor registrou aos Hebreus, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que Deus nos abençoe, que possamos ser fiéis ao nosso Deus.